A paz do Senhor. Hoje nós continuaremos o nosso estudo sobre a demonstração da justiça de Deus para com outros, que é uma meditação na Epístola aos Romanos, agora na parte 9. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de expor a Tua palavra, Senhor, para meus irmãos. E eu te peço, Pai, nos dê graça, dê-nos sabedoria, unção, Pai, e nos abençoe e nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós começamos de onde paramos, nós continuamos, então, no capítulo 14 da Epístola de Paulo aos Romanos, E nós estávamos dizendo, nós terminamos dizendo isso, quando adoramos, não é importante. Na verdade, nós deveríamos levar uma vida de adoração, 24 horas por dia seria o ideal. Mas nós podemos adorar a Deus no trabalho, na escola, no lazer, Em qualquer outro lugar, onde você estiver, você pode estar em adoração, desempenhando com afinco as suas tarefas diárias, seja no seu trabalho, seja na escola, seja em casa, seja onde você estiver, mas desempenhando da melhor forma possível, como se estivéssemos fazendo para o Senhor, como de verdade, de fato é. Nós não fazemos nada para o homem. O cristão, tudo que ele faz na sua vida é para o Senhor. O seu trabalho, lá no seu emprego, lá na escola onde você estuda, em casa, as donas de casa que trabalham dentro de casa, enfim, E aí nós vemos o que diz a palavra de Deus em Colossenses. E lá está escrito assim, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Mas o que nós adoramos, irmão? Como adoramos? E por que adoramos? Isto sim é que é importantíssimo, Não é o local, não é o lugar, mas como, por quê, E o que nós adoramos. E aí a palavra de Deus diz em João capítulo 4, mas vem a hora, palavra de Jesus, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E Jesus continua dizendo, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Então nós passamos então para o versículo 5, dos versículos 5 ao versículo 12, E ele começa no versículo 5 ao 12, o contexto está voltado para o crente, o cristão, individualmente. Então no versículo 5, lá o apóstolo Paulo vai dizer que cada um de nós tem a opinião bem definida em sua própria mente. Não ir muito pelo que os outros falam. Claro, se a pessoa fala coisas boas, se a pessoa fala a palavra de Deus, ela é digna de ter um crédito. Mas cada um tem uma opinião, ou tem opinião definida. O que importa mesmo é que se Jesus Cristo é o centro de tudo o que fazemos. É isso que importa. Consideremos que somos do Senhor, diz o apóstolo Paulo, no versículo 8, e que todos
compareceremos diante do tribunal de Cristo. Ou seja, todos prestaremos contas da nossa vida. Por isso que cada um tenha uma opinião na sua própria mente, tem que ser com bastante responsabilidade. Né? Esse tribunal de Cristo não é o juízo final, não é o julgamento do trono branco, que a Bíblia chama lá no livro do Apocalipse. Não, é o tribunal de Cristo. Né? Mas antes de falar sobre ele, vejamos o que diz a palavra de Deus em Romanos 14, 8. Lá o apóstolo diz, porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se nós morremos, também é para o Senhor que morremos. Então, irmãos, quer nós vivamos ou morramos, nós somos do Senhor, nós pertencemos a Ele. E depois ele diz, você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? E aí ele completa, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Alguns, quando a gente fala assim, alguns acham que a gente está falando de salvação pelas obras. Não é isso. Se você abriu seu coração, aceitou Jesus como seu Salvador, creu no sacrifício de Jesus como a única forma de você ter seus pecados perdoados e ir para o céu, né, você está salvo. Jesus diz que aquele que vem até ele jamais o lançará fora e que ele não vai perder nenhum dos que o Pai lhe deu. Né? Então, se você é um cristão, confesso, sincero, né, você está salvo. Mas nós temos que ter o que os estudiosos chamam de responsabilidade cristã e que a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para viver de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque cada um de nós, ainda assim, apesar de estarmos salvos, prestaremos conta de nós mesmos diante de Deus. Aí nós vemos que o que Paulo possivelmente tinha em sua mente era o pódio olímpico, né? Porque a palavra para tribunal que ele usa, tribunal de Deus, tribunal de Cristo, na verdade a palavra tribuna é do grego pódium, né? Que significa uma tribuna de honra. E era como pódium, né, que existe até hoje nas disputas das Olimpíadas. Naquele tempo já havia as Olimpíadas e Paulo possivelmente estava mirando estes Jogos Olímpicos e ele vendo que o atleta vencedor, ele subia ao pódio, à tribuna, né, e ali ele recebia uma coroa de louros como símbolo da sua vitória. Então ele fez toda essa teologia em torno do tribunal de Cristo. O que ele tinha em mente era esse pódio olímpico, onde os atletas vencedores recebiam uma coroa de louro como prêmio pela vitória. E essa imagem, ela era muito bem conhecida dos cristãos de Corinto. Né? Por isso, nós vamos ver que o apóstolo Pedro também disse que o crente, ele receberá uma coroa imarcessível de glória na volta de Jesus. Essa palavra imarcessível tem o significado de aquilo que não murcha.
Onde a cabeça de Pedro estava? No mesmo lugar, nos Jogos Olímpicos. Aquela coroa de louros que os atletas recebiam, com o tempo elas murchavam, secavam. Acabou. Mas aí Pedro diz que nós receberemos uma coroa imarcessível de glória, ou seja, uma coroa indestrutível, que não murcha. Indestrutível, é para sempre na volta de Jesus. Né? Então, ela significa isso, uma coroa que não murcha, uma coroa indestrutível, eterna, em contraste com a coroa de louro, que por ser vegetal, logo murcha e depois seca. Talvez, irmão, seja essa imarcessível coroa o galardão que os crentes receberão no tribunal de Cristo. E aí, voltando para a palavra, em 2 Coríntios 5:10, o apóstolo Paulo agora diz, porque é necessário, voltando lá para o versículo que nós já lemos, porque é necessário que todos nós não é compareceremos, é compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E, agora voltando para o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5:4, Pedro diz, e quando o Supremo Pastor se manifestar, quem é o Supremo Pastor? É Jesus. Quando Jesus se manifestar, é o que ele está dizendo, vocês receberão a coroa de glória que nunca perde o seu brilho. Entenderam, irmãos? Todos nós deveremos prestar contas da nossa vida. Todos nós que estamos salvos, todos nós cristãos confessos, sinceros, que servem a Jesus. Por isso, tem que haver esta responsabilidade cristã de viver uma vida idônea diante de Deus. Nós já falamos muito a respeito disso e vamos falar ainda muito, né? Por isso, aqui no nosso estudo não vou entrar muito em detalhes quanto a isso, mas é isso mesmo, é buscar a santificação, se esforçar, sabe, para levar uma vida reta, uma vida íntegra diante de Deus e o dos homens, dando um bom testemunho. Porque é isto que vai fazer com que tenhamos galardões a receber. Quando nós falamos a respeito disso, desse tribunal de Cristo e dos galardões, eu me lembro, e eu expliquei muito bem explicado, que as nossas obras serão provadas pelo fogo, a obra que permanecer, essa será galardoada. Mas passemos para frente, versículos 13 a 21. Né? Paulo vai falar dos crentes fortes. E aí, você é um crente forte, um crente maduro, um crente que conhece, que tem comunhão com Deus, né, no seu dia a dia, um crente que se exercita, que se alimenta da palavra de Deus, que exercita a sua fé no dia a dia, vivendo de acordo com a palavra. É para esses que Paulo vai falar. E aí ele diz, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, diz Paulo, tome a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. O reino de Deus, irmãos, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Está escrito isso em Romanos 14:17. Nós devemos seguir, então, está voltando. Nós devemos seguir, então, as coisas que promovem a paz e edificam os irmãos. Não os embates
E os debates que não levam a nada de usos, de costumes, né? Hoje nós temos esse fenômeno dos crentes discutindo sobre política sem saber nem o que estão falando. Não, nós devemos seguir as coisas que promovem a paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz e que edificam. É isso que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. Saia da vossa boca, diz a palavra, somente palavras que edificam, que constroem alguma coisa, que abençoe alguém. Se o seu irmão se escandaliza com o que você faz, orientação da palavra de Deus, é melhor que você renuncie ao seu direito, leve o prejuízo, e deixe de fazer para não escandalizar o seu irmão. Irmão, nós teríamos tanta coisa a dizer a respeito disso. A renúncia, renunciar ao meu direito, sabe, em prol, em favor dos meus irmãos, a não entrar em demanda, a perdoar, a assumir o prejuízo, tanta coisa. Mas agora não é o dia, não é a hora. Seria um outro estudo. Porque nós, irmãos, que somos fortes, é que devemos suportar as debilidades dos que são fracos e não agradar a nós mesmos. A palavra de Deus diz que nós devemos viver suportando uns aos outros em amor. Eu já ouvi gente dizer que essa palavra significa dar suporte. Não. Isso aí é para se desviar da responsabilidade de suportar. A palavra é suportar mesmo. É suportar aquele irmão chato, aquele irmão, sabe, que é mentiroso e você sabe disso. Mas seu irmão você tem que suportar. Você, se tiver oportunidade, você pode, deve, falar com ele com amor, para trazê-lo à realidade, trazê-lo ao arrependimento. Aquele irmão, sabe, que é cri-cri, aquele irmão de difícil convivência. É suportar mesmo, não é dar suporte. Dar suporte seria pegar um irmão desse mentiroso, difícil convivência e tentar justificar a falha dele. Não, não podemos justificar pecado, não, irmão. Sabe? Devemos resistir ao pecado. Com essas palavras, o apóstolo Paulo inicia o 15º capítulo. E nós vamos ficar por aqui nesse estudo, e veremos então o 15º capítulo, capítulo 15 de Romanos, no próximo, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Que Deus te abençoe.